Olá, eu sou Daniel Gomes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao Sucesso by One. O podcast tem como missão transformar a visão do que é o sucesso e do caminho para lá chegar. Hoje tenho comigo a Rita Burmester, bem-vinda. Obrigada. A arte, a comunicação são pilares da sua vida e o seu percurso académico mostra isso mesmo, tendo-se licenciado em teatro e realizado mestrado em Ciências da Comunicação. Encontra-se a finalizar doutoramento em Estudos Culturais, onde teve a oportunidade de perceber como a cultura influencia a identidade de uma pessoa e de uma empresa. Depois de um longo percurso pela arte, quer no teatro, quer no cinema, sendo inclusive a diretora de artística na Crónica Pitoresca, foi na arte para a inclusão onde construiu todos os métodos para obter resultados rápidos e sustentáveis. A Rita ajuda atualmente empreendedores, empresários a desbloquear o poder da comunicação e obter mais sucesso e alcançar os seus objetivos atualmente. Bem, eu tenho aqui um peso acrescentado hoje, que é ter alguém da área da comunicação comigo num podcast que tem como objetivo a comunicação. Bem-vinda mais uma vez. Ora, muito obrigada pelo convite, Daniel. E estava-me agora a lembrar, e agora antes de começarmos, mas já agora uma curiosidade, foi neste estúdio que nós nos conhecemos exatamente porque estavas a desenvolver a tua atividade enquanto empreendedora. É verdade, foi exatamente neste estúdio. Agora, a primeira pergunta de todas é como é que surge esta atividade? E já vamos a todo o teu percurso, mas atualmente tu és empreendedora, só para enquadrar aqui em que âmbito e o que é que fazes no teu dia-a-dia hoje em dia? Eu atualmente ajudo as pessoas a desbloquearem o seu poder da comunicação para ter mais sucesso, mais vendas, no fundo para alcançar os próximos objetivos. Portanto, através da comunicação, nós conseguimos alcançar os próximos objetivos. Ok, tu atualmente, e já agora eu conheço um bocadinho o teu percurso, portanto vou enquadrar aqui um bocadinho melhor só para as pessoas estarem percebendo, portanto tu fazes aquilo que é o acompanhamento one-to-one, não é? Portanto com empresários, com pessoas que querem comunicar de alguma forma, não é? Mas é essencialmente empresários, portanto, para melhorar a sua comunicação e que veem muitas vezes naquilo que é a necessidade de comunicar melhor para fazer crescer o seu negócio, é isso? É exatamente. Empresários e empreendedores, porque na realidade também tenho alguns que estão assim no início desse percurso, que são empreendedores e que muitas vezes têm algumas dificuldades. Falta de confiança, por exemplo. Aliás, a falta de confiança, ela denota-se automaticamente na comunicação. Eu até costumo dizer que a comunicação é exatamente o espelho daquilo que tu estás a sentir, a viver, a imaginar, porque no fundo o nosso cérebro ele processa imagens. E as nossas imagens, ele envia mensagens para o nosso corpo e ele transforma numa comunicação não verbal e também numa comunicação verbal. Portanto, no fundo nós temos que gerir aquilo que estamos a ver para que depois as palavras sejam intencionais, uma mensagem com essência e eficaz. Persuasiva também. Sim, é engraçado estavas a falar e eu às vezes vou-me rindo porque vou-me lembrando de algumas coisas que gostava de partilhar e portanto não se surpreendas ao longo da gravação eu me for rindo de algumas observações que vais fazendo e estava hoje de manhã a falar com uma pessoa, estávamos a ter uma conversa e eu disse, olha, vou ter que falar isto com esta pessoa, mas nem sequer quero que seja Zoom ou um telefonema, quero que seja presencial, para perceber a linguagem corporal da pessoa. É uma conversa sensível e que eu vou querer introduzir e perceber como é que a pessoa reage para tentar conduzir a conversa. E nós já tivemos a oportunidade, mais uma parte aqui antes de começarmos, de conversar e tu sabes que eu partilho da tua opinião de como a comunicação é importante. Vou fazer aqui uma pergunta que não estava no guião, mas quando chega um empresário ou um empreendedor até ti, eles identificam uma dificuldade na comunicação, né? Primeira pergunta, é duas em uma. Qual é essa dificuldade? E segundo, tu identificas essa mesma dificuldade ou a deles é camuflado e tu consegues ver que na realidade não é bem aquilo e que eles precisam de outro tipo de ajuda? Olha, duas perguntas super interessantes. Até porque a comunicação é vista como o fim de linha. Eu um dia quero e desejo muito comunicar melhor. Mas eu, entretanto, tenho muitas outras prioridades. Muitas vezes é isto que me chega. Mas a verdade é que muitos chegam até mim não porque têm uma dificuldade na comunicação, a não ser que essa dificuldade seja mesmo o extremo, como pânico de falar em público, como não consigo vender porque bloqueio nas palavras, como tenho uma palestra e eu não sei ir para palco. Então, um bloqueio no extremo, esse bloqueio é identificado normalmente pelo próprio e chega até mim com esse bloqueio no extremo. Fora isso, ninguém tem problemas com comunicação. Até porque normalmente as pessoas sentem, ninguém identifica Isso. que tenha, não é? Normalmente as pessoas pensam que falar é só falar. Aliás, eu sei falar desde os 2 anos, não é? É só fazer mais do mesmo. Só que não, comunicar não é só falar, muito pelo contrário, como estávamos a dizer ainda há pouco, a comunicação, ela existe, uma comunicação não verbal.
E quando temos assuntos sensíveis, mais ainda precisamos de identificar nos outros as reações que nos levam a. Ao identificar nos outros reações, nós estamos a trazer dados para nós. E são esses dados que nos fazem conduzir melhor ou pior a conversa. Mesmo com relação ao Zoom, o Zoom faz com que tenhamos aqui uma barreira. O Zoom é, no fundo, uma chamada via vídeo e esta barreira do computador faz com que nós estejamos protegidos. Essa proteção faz também com que às vezes se tenha menos percepção daquilo que são os sinais que o outro nos entrega. Portanto, com relação à primeira pergunta, não, a maior parte das pessoas não identifica que tem um problema de comunicação, chega até mim muitas vezes com uma curiosidade, ou através de uma conversa, ou porque alguém referenciou, ou porque alguém disse que de facto seria bom falar comigo, sabe-se lá bem porque às vezes. Na realidade, as pessoas nem sabem porque é que vêm falar comigo, muitas vezes. Que é estranho, mas acontece. A menos que o bloqueio seja realmente extremo. E depois, na segunda pergunta, se o bloqueio é exatamente o mesmo, também é raro. Também é raro. Isto porquê? Porque, lá está, o nosso cérebro tende a dar-nos leituras sobre o óbvio. E o óbvio nem sempre é exatamente o problema. Eu costumo, assim, esta imagem é muito clichê, na realidade. Aquela situação do iceberg. Pronto. Sim. É uma imagem muito clichê. Toda a gente usa para tudo. Sim. Não é? Mas não deixa de ser verdade. Exatamente, mas não deixa de ser verdade. E na comunicação é muito isto. Nós vemos a ponta. Então nós vemos, a ponta é o quê? É o sintoma. As pessoas sentem, eu tenho um problema com vendas. E muitas das vezes eu vejo que o problema da comunicação na venda ou no fecho da venda nem é com a própria venda ou com o próprio ato. Pode ser falta de confiança, e da falta de confiança pode ser em si próprio, no produto, no preço. Há uma série de sintomas, de problemas base que muitas vezes não são identificados pelo próprio. Portanto, não. A maior parte das vezes, o problema que se identifica em chamada não é o problema que de facto existe. O que me leva a quê? Há aqui duas coisas muito interessantes. A primeira é, se a pessoa não identifica, imagina o tempo que a pessoa perde à volta do problema. Sem ajuda. Frustrada, muitas vezes. Frustrada. Anos, às vezes. E depois há ainda outra coisa, que às vezes aquele problema, ele entra em loop e as pessoas sentem que estão a tentar resolver, que estão a resolvê-lo de formas diferentes, que tentaram tudo de formas diferentes, só que a ação é a mesma. O que muda são as personagens, o contexto, as formações, mas o problema continua lá. O nosso cérebro não lê especificidades. O nosso cérebro lê ações. E se ele lê ações, imagina, se eu estou a beber, ele está a ler que eu estou a beber. Pode não ler logo que é água, ou que é sumo, ou que é outra coisa qualquer. Porque o nosso cérebro faz o contrário, generaliza. E por isso é que muitas das vezes o problema é repetido, porque nós achamos conscientemente que estamos a mudar a forma de atuar sobre o problema, quando na realidade nós só estamos a repetir a ação sobre contextos e situações diferentes. É engraçado, porque estavas a falar, estava-me a lembrar aqui de uma questão da área das vendas. Tocaste na área das vendas, é uma área que me diz muito, e quando falamos com equipas comerciais, provavelmente numa fase de arranque, vem muito aquela questão de porque o cliente não gosta de ser abordado desta forma, daquela forma ou de outra forma, portanto, do canal que estejamos a utilizar. E quando alguém me diz isso, a nossa tendência, a minha tendência natural no início da minha carreira enquanto líder era tentar rebater aquelas questões. Hoje em dia eu devolvo e se a pessoa me diz porque os clientes não gostam mais de cold call, de chamada fria. A minha pergunta é, e tu gostas de receber cold calls, as chamadas frias? E a pessoa, pois, ok. E das pessoas à tua volta, o que é que tu sentes quando se fala neste tema? A maioria das pessoas, não, a generalização, não gosta de... Ok, portanto, e normalmente nós conseguimos a partir daí desconstruir e perceber que, quer dizer, há call centers a trabalhar, a ter resultados, é porque as pessoas de alguma forma fazem compras através de chamadas frias. Não é o âmbito do nosso negócio, mas existe esse âmbito. Assim, vamos falar no porta a porta ou qualquer tipo de abordagem em feira. Portanto, nós vamos a uma feira hoje em dia. Uma exposição, seja de que área for, tens pessoas que estão sentadas, não é? E tens pessoas que estão a ser proativas. E aquilo que se percebe às vezes que nós somos aquele tipo de proativo. E levamos às vezes uma pessoa fora desse âmbito para as feiras connosco e percebemos uma coisa. A pessoa às vezes está desconfortável. Porquê? Porque está habituada a ir a feiras e ver toda a gente sentada. E acha que quando quer alguma coisa tem que ir perguntar. A questão é, pode ser, há determinados negócios, eu costumo dar o exemplo do contexto de retalho, de shopping, não é? Temos lojas que especificamente entramos e as pessoas só dizem precisa de ajuda, porque sabem que a resposta automaticamente é não estão ali para ajudar. E há outras que estão a ajudar, tem a ver, já desviei aqui um bocadinho, mas tem a ver com o contexto daquilo que nós acreditamos por determinados exemplos que vimos à nossas voltas e que estamos a generalizar. Há um livro que
Pense Rápido e Devagar, só estou em erro, que fala muito sobre isso. Nós temos essa tendência de, se eu estou aqui, tu não gostas de chamadas frias, eu não gosto de chamadas frias, ninguém gosta de chamadas frias. Portanto, Também é é verdade. generalização. Mas agora voltar aqui ao início, aquilo que é o mais normal aqui no nosso podcast, que é a primeira pergunta: como é que surge então esta tua ideia de empreender? Como é que surge? Tu trabalhas na área da arte, não é? Portanto, teatro, cinema, etc. Mas a determinada altura tens que fazer aí uma mudança profissional, certo? Como é que isso foi? Quais foram as tuas primeiras ações nesse sentido? Para percebermos aqui um bocadinho melhor. Bom, na realidade, eu costumo dizer que eu nunca trabalhei por conta de outrem, só para começar. E é verdade, a não ser enquanto professora, não é? Porque enquanto professora, de facto existem contratos e eu trabalhei por conta de outrem com contratos. E também, claro, obviamente tive contratos em associações que eu fundei. E os contratos acabam por acontecer, contratos de trabalho em determinadas situações. No entanto, fui sempre eu que dei o passo para que aquelas situações acabassem por acontecer. Então eu sempre geri o meu tempo, eu sempre geri os meus projetos, as minhas vontades e sempre fiz os meus objetivos. Eu não sei fazer de outra forma, certo? Engraçado, porque a maior parte das pessoas que nós ouvimos é o oposto. Eu trabalhava por conta de outra e quis mudar, mas tu sempre foi assim, portanto o normal já é ser assim. Exatamente. Porquê? E quando me perguntas qual foi o clique, na realidade não foi um clique, foi uma necessidade. Então porquê? Eu saio da licenciatura em 2007. Em 2007 tínhamos uma grande crise a começar. Eu estava numa área, se todas as outras já estavam em crise, A primeira a ser deixada de lado. a primeira a ser deixada de lado era o teatro. E naquele momento eu disse, não há cá hipótese. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir fazer alguma coisa, e eu nunca levei um não como resposta. Para mim não era possível. Eu bati várias portas e em várias portas eu levei não. E quando eu vinha com esse não, era assim: está a brincar comigo, esta pessoa não sabe, mas eu sei que isto é importante. Isto é importante para ela só não viu. Isto é importante para mim, isto é importante para ela, e isso fez-me perceber: ok, se elas estão a dizer que não, a falha é minha. Se a falha é minha, o que é que me falta? Pô-las a dizer que sim. Para as pôr a dizer que sim. Para lhes proporcionar a possibilidade de ver algo, de estar presentes neste projeto, porque eram vários projetos, tudo relacionado com a arte na altura, não é? Mas que iam trazer vários objetivos, até porque para mim a arte nunca foi só entretenimento, havia sempre toda esta questão da reflexão, e a reflexão sempre foi muito importante na minha vida. Aliás, eu não me conheço de outra forma. Eu tinha 5 anos, olha só, acho que nunca disse isto em público. Eu tinha 5 anos e lembro-me de sentar-me assim no parque infantil, olhar para os meus colegas e pensar: porquê é que eles estão a brincar? Porquê é que eles não estão a pensar sobre a vida? Que responsabilidade é deles de estarem a brincar só? São só felizes assim? Isto é só assim? Não há nada para pensar, não há nada para fazer, não há nada para fazer acontecer. Tinha 5 anos, eu tenho esta memória. Eu há bocado ia-te fazer a pergunta: como é que tu chegas a esse pensamento de que se a pessoa disse que não, como é que eu transformo? O que é que eu disse, o que é que eu fiz de mal, não é? Porque o normal muitas vezes se a pessoa me disse não é porque não percebeu, não é? É colocar o ónus do outro lado. E tu já aí está, mas já percebi que já vem de muito atrás colocar o ónus em ti próprio, não é? Exatamente, eu nunca, assim, eu não sei porque é que isto aconteceu, mas desde pequenina, qualquer coisa que acontecesse comigo, o que eu sentia era: eu não fiz o suficiente. Não chega. Eu não encontrei a solução. Tem que haver uma solução. E eu vou à procura da solução. Então o empreendedorismo ele chegou não porque me batesse à porta, não porque eu tivesse escolhido, mas porque não existia trabalho para mim. Não existindo trabalho para mim, o que é que eu fiz? Eu simplesmente olhei para as condições que tinha, olhei para as necessidades que existiam no mercado, ou não necessidades, não é? Ou aquelas que eles achavam que nem necessidade era, e encontrei o que é que eu sei fazer, o que é que eles precisam, como é que eu mostro a ambas as partes que podemos usufruir disso. Para mim foi muito óbvio desde muito nova. Como é que isto surge? Surge porque me é dentro, vem de dentro. Eu sempre quis ser útil para a sociedade. E essa vontade de ser útil para a sociedade fez-me querer dar sempre o melhor. É muito por aí. Portanto, o empreendedorismo veio de: eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, e o meu trabalho vai fazer a diferença na vida das pessoas. É só isto. Como é que eu mudo de carreira? Isso já é outra coisa. Mas podes fazer dizer. essa. Era isso que eu ia dizer. Isso? Como é que depois isto dás o salto para a área da comunicação, que é a área que tu trabalhas hoje em dia? Exatamente. A base é a mesma. Como é que eu posso ser útil para as pessoas? Só que desta vez, como eu disse em off, os 40 bateram forte cá dentro. E para além de pensar muito nos outros, como é que eu posso ser útil para os outros, eu passei a pensar como é que eu posso ser útil para os outros e para mim
Então bateu mesmo muito forte antes dos 40, mas quase lá, aquela sensação de eu já fiz muita coisa, já pus muita gente a usufruir de uma série de técnicas. Eu estive muito ligada com a parte social, com o desenvolvimento do ser através da arte e consegui coisas maravilhosas, não é? Mas ao mesmo tempo há uma grande falta de reconhecimento e há também, no meio disso tudo, uma falta de retorno para comigo. Eu senti isso. Não quero dizer que seja com todos, não vou generalizar. Não vamos cair nesse erro. O cérebro vai para lá. O cérebro vai para lá. Mas a verdade é que eu senti que não havia um reconhecimento que eu necessitasse naquela altura. E naquele momento também surgiu ao acaso. Mas sem ser um acaso, também é uma necessidade. Eu olho para o que tenho, não me chega, e de repente eu disse assim, ok, eu estou a falhar mais uma vez. Porque se não me chega, o que é que eu posso fazer para realmente me sentir útil e sentir vida cá dentro? Para mim é sempre muito importante sentir vida cá dentro. E como é que eu sinto vida? Servindo e ao mesmo tempo sentindo que há essa troca neste momento. Antigamente eu só precisava de servir e de ver o outro bem. Hoje eu gosto de servir e também sentir que com esse serviço eu tenho esse retorno. E o retorno ele vem de várias formas. Ele não vem, eu costumo dizer que há pessoas que pensam só na venda, só na faturação. O retorno não é só faturação, não é só dinheiro, e faturação não é lucro. Atenção, isto é um dos erros gigantes. Faturação não é lucro. As pessoas estão mais preocupadas em vender e em faturar e depois têm um problema gigante de várias coisas. Um deles é não ter retorno. Podemos ter, acho que há 4 conceitos que muitas vezes são confundidos: valor, faturação, lucro e fluxo de caixa. São 4 valores que muitas vezes são confundidos. E a verdade é, e eu vou partilhar aqui, não há nenhum tipo de confidência, mas eu sou prova do que tu estás a falar, que nem sempre procuras faturação, porque, por exemplo, tu já trocámos mensagens no Instagram e tu deste-me dicas sem eu pedir nada, sentiste à vontade, tivemos alguma relação e agradeço-te por isso, eu disse-te, e depois por acaso até já referenciei uma pessoa que hoje em dia trabalha contigo, portanto isso lá está, criaste valor em mim, ou junto de mim, aliás, no teu serviço, e acabou por te trazer a tal faturação. Mas tu também disseste uma coisa que eu acho muito importante, e às vezes já falámos aqui algumas vezes no podcast, que é, tu falaste aí qualquer coisa como eu podia acrescentar algo às pessoas e era útil às pessoas, mas depois há o passo seguinte que é, e as pessoas procuravam aquilo, que é o passo seguinte que é, e as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Porque se ficarmos nestes dois, é um hobby. Exato. Não é um trabalho ou um negócio, como preferimos chamar. Quando é que foi acho que dias dizer agora que foi por acaso, quando é que surge esse por acaso de, para lá, que é uma oportunidade de alguém que pode pagar por isto que eu gosto de fazer e que tenho procura? Foi o tal do passo seguinte, falta-me o reconhecimento do outro lado para comigo, e esse reconhecimento vindo de várias formas, vindo em forma faturação, vindo em forma valor, vindo em autoridade, por exemplo, também era uma coisa muito importante para mim. E atenção, eu quando era muito nova dizia que eu gostava de ser conhecida, mas não precisava de estar nas capas de revistas. Sempre dizia isso. E o reconhecimento, então, muitas vezes nós podemos ser reconhecidos num determinado nicho, e para mim estava tudo certo. Podemos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, ser referenciados, como aconteceu, não é? E para mim, aliás, a referenciação era das coisas que para mim era mais importante. Isso ao longo da minha vida sempre aconteceu isso dessa forma. O que nunca aconteceu era esse retorno em forma de faturação como eu gostaria e em forma de valor. Eu poderia explorar essa parte, mas prefiro passar à frente para te dar a resposta. Senão vou andar aqui a estilo meia hora não nos chega para falar sobre esse assunto. Então vamos aqui à resposta direta. Quando eu descubro que me falta isso internamente e que isso me está a deixar frustrada e sem vida, eu descubro que me falta o passo seguinte. Então eu penso, o que é que me falha? O que é que me falta? E naquele momento a primeira coisa que aconteceu foi, ok, eu não trabalhei bem a minha marca pessoal, no sentido de eu ando a passar uma mensagem diferente daquela que eu quero para comigo. Porque a marca pessoal, a minha comunicação, ela vai gerar no outro o retorno, não é? Por exemplo, eu não faço só pela faturação, eu atribuo valor, como tu acabaste de dizer, constantemente. Eu gero conversas e eu gosto muito disso. Mas depois, antigamente, antes desta viragem, eu não queria que me reconhecessem, no fundo, porque a mensagem que eu passava
trazia para a pessoa aquilo de, ok, tu estás satisfeita com o facto de eu ter ganho com isso, eu não preciso de todo de continuar nesta sinergia de ambos. Isto faz sentido? Sim. É que às vezes parece assim muito A questão da abstrato. criação do valor, por acaso estava a ver esta semana uma entrevista do CEO da Nvidia, que é uma das empresas que, para quem não sabe, começou na área de desenvolvimento de placas gráficas, componentes para computador, e hoje em dia o principal negócio deles é microchips, não tem nada a ver com comunicação, eu sei. Mas ele disse uma coisa que é muito interessante, que é: os microchips foram muito importantes nos últimos anos, carros, etc. Tudo subiu de preço porque os microchips subiram de preço na pandemia, porque são produzidos na Ásia, não havia na Europa, e eles começaram a produzir na Europa e na América, muito mais caro do que na Ásia. Só que eles desenvolveram um serviço com tanto valor acrescentado ao cliente que ele diz uma coisa que é o seguinte: o meu computador pode oferecer os microchips, continua a ser mais caro do que o serviço que eu estou a prestar. Ora, aí Portanto, está. e o foco está aqui, não é? Claro que há negócios que são puramente de preços, esmagar margens, Sim. mas são negócios de muito volume. Neste caso, nós podemos optar, ou eu vou trabalhar negócios de muito volume e uma margem muito pequena. Para ti seria uma dificuldade, tinhas de trabalhar, se calhar, 48 horas por dia, que não existe, Exato. ou ter efetivamente um valor acrescentado que as pessoas estejam dispostas a pagar e que te sintas realizada. E foi aí, a ficha foi aí. Então eu procurei ajuda, porque se eu não estou feliz, se eu não estou a conseguir esse retorno e se a minha mensagem não está a acontecer, eu tenho que descobrir porquê. Nessa formação de marca pessoal, que foi exatamente uma das coisas que eu tinha falhado e que eu tinha descoberto que estava a falhar, então eu fiz essa formação, essa mentoria na altura, e ali, ao atribuir valor a outras pessoas, foi aí que me disseram: Rita, o que tu fazes é isto. Tu és muito boa na comunicação. Tu ajudas empresários que estão completamente perdidos naquele loop de ação, das suas ações e dos seus problemas, e tu ajudas-os a sair desse sítio. Através da comunicação, sempre, não é? No meu caso é isso que eu faço, não é? E quando eles me disseram isso, eu comecei a ajudar. Em primeiro lugar, de forma bastante gratuita. Porque era que na altura eu não tinha confiança para entregar. Era mesmo piloto. Eu não tinha confiança. Eu não vou cobrar por uma coisa que eu não sei se sei fazer. Acabaram de me dizer que sim, mas eu não sei se é verdade. Então eu não vendo uma coisa que eu não confio. Isso é ponto assente. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas das vendas é que as pessoas querem vender produtos nos quais não confiam Não conhecem. ou não conhecem, não é? E isso dá logo o erro, dá logo o erro. E naquela altura eu comecei então a experimentar, atribuir valor, comecei a criar produtos, comecei a atribuir mais valor e a partir dali foi, ok, isto é bom para mim, é bom para quem eu estou a oferecer os serviços, está-me a entusiasmar, eu vou descobrir aqui como continuar com isso. E depois foi um Mas isso, desenrolar. na realidade, foi uma forma de tu validares o teu negócio, não é? Foi. Porque fala-se muito na questão de validar o negócio, portanto, quando estamos a falar de um negócio novo, não é que o teu negócio seja novo, que há outras pessoas provavelmente a desenvolver, não é como me lembro de ninguém agora, mas não é importante a área da comunicação, mas a questão de eu prestar um serviço a um amigo e ele ver valor acrescentado nisso, obviamente, se calhar não lhe vou cobrar dinheiro, mas posso lhe perguntar: olha, se isto custasse X. Falámos há pouco e vamos ter que tocar nesse tema da precificação. Falávamos em off, não é? Como é que se Exato. chega a um determinado valor? Qual é o meu posicionamento do mercado? Vou querer trabalhar margens, como eu dizia há pouco, ou vou querer trabalhar com um valor acrescentado maior e um preço do meu serviço mais caro. Mas isto é uma forma de eu validar o meu negócio, que é: eu presto até um serviço sem custo. Vamos imaginar, temos um estúdio de gravação, não é? Eu não sei muito bem como é que é de fazer. Tenho uma sala, ok, se calhar vou chamar uns amigos, vou oferecer umas gravações e no final vou perguntar: olha, se isto custasse X, vocês estavam dispostos a pagar, eu valido o meu negócio. Ou se eu agora vou pagar, vocês continuam a oferecer, mas se me trouxerem alguém, eu vou cobrar X. Se calhar é a forma de eu começar o meu negócio. Posso-te dizer que foi sempre Gosto. assim que eu comecei. Boa. Sempre, em todas as coisas que eu fiz na minha vida. Aliás, eu tenho um projeto que tem 15 anos mesmo, o projeto mais longo da minha vida. Ele começou assim: eu fiz um piloto, filo numa escola, na altura aquilo acontecia numa escola, fiz aquilo, experimentei, afinei e depois propus. Mas foi tudo gratuito daquela forma, eu validei. Depois, ao afinar, voltei a validar aquilo, a ver se funcionava de uma forma que desse dinheiro. Porque o que é que acontece? Imagina, da forma como eu tinha feito em um piloto, não ia dar dinheiro. E também não ia funcionar se fosse para a quantidade de escolas que depois veio a ter. Então no piloto ele não funcionaria, mas afinado ele passou a funcionar. E foi exatamente o que eu fiz.
Foi experimentar, fazer um piloto, perceber quais são as reações das pessoas, perceber o que é que elas ganham com isso. Então aí começa a gerar uma vontade e uma vida em mim de continuar a fazer aquilo, afinando, e depois, passado um tempo, as coisas começam a rolar. Engraçado que um dos maiores impérios a nível mundial hoje em dia, que é o Richard Branson da Virgin, muita gente que não sabe isto, mas está no documentário dele. Já falei até de outra vez aqui no podcast do documentário. O primeiro negócio dele é uma revista estudantil e começou antes disso numa revista que ele produzia para os colegas dentro da escola, do colégio onde ele estudava. Portanto, ele validou, ok, há procuras, depois procuram. Há empresas que podem pagar aqui publicidade para estarem na minha revista, portanto eu tenho um modelo de negócio validado. Um modelo de negócio. Modelo de negócio, É essa exatamente. a questão. E tu conseguiste validar esse modelo de negócio? Como é que foi ter o primeiro cliente? Como é que chegaste lá? Como é que chegaste ao modelo que tinhas na altura enquanto serviço é o que tens hoje em dia, ou foi sofrendo afinações? Como é que foi esse processo? Eu faço sempre afinações em todos os meus produtos e normalmente eu, ao fim de cada ano, eu verifico sempre: funciona assim, não funciona, quais foram as mais-valias que isto trouxe, como é que eu posso trazer ainda mais. Eu sou mesmo sempre insatisfeita nas mais-valias. Eu fico sempre, não, eu quero mais, eu quero afinar isto em mais tempo, eu quero mais produtividade. Por exemplo, um dos motivos pelos quais eu consegui perceber que o 3 é um número mágico é precisamente porque eu a dado momento consegui perceber que a primeira vez que se faz uma determinada ação, ela desperta consciência, mas se nunca mais a fizermos, depois vamos regredir. É quase como fazemos uma ação, subimos, ok? Abrimos a consciência, uou, isto é incrível. Mas como abrimos a consciência, este não é o nosso estado natural, vimos cá para baixo. Isto, ao vir cá para baixo, nós nem sequer estamos no eixo onde costumávamos estar. Então geramos uma sensação de incapacidade, afinal o produto não funciona, afinal nós não somos bons o suficiente. Sabemos o esforço que é necessário para voltar. Exatamente. Então, ao terceiro é que nós vamos equilibrar, mas para a frente. A maior parte das pessoas, ou muita gente, em muitas situações, como chega aqui e sente que não funciona, volta para aqui ou volta para aqui. Volta para o êxtase de vamos abrir a consciência, que é para um novo momento de consciência, e andamos sempre nisto, viciados em abertura de consciência. Mas a abertura de consciência ela não serve de muito se nós não consolidarmos as ações. Então, ao final de cada ano, eu verifico sempre o que é que eu fiz, porque é que eu fiz, quais são as mais-valias, o que é que me está a frustrar, o que é que me está a deixar para trás, e eu sou muito freak da produtividade mesmo. Eu sou viciada em tornar tudo cada vez mais produtivo. Porque, para mim, sobretudo, sempre foi. Mas agora, o tempo para mim é muito precioso. E se eu não estiver a fazer do meu tempo algo que eu amo, algo que faça sentido para mim, eu começo estilo, não está a dar. E isso, eu agora pensar aqui no tempo até me perdi, mas Estamos a falar da questão do processo e como é que era no início, exatamente. Como é que é hoje em dia. Então eu continuo a verificar como é que são os meus produtos e eles vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Precisamente. Sofrendo através de feedback que recebes do cliente, ou tu próprio vais fazendo autoavaliação Faço os dois. ou até pedidos novos que surgem? Os dois, sempre. Aliás, de todo lado. Uma das coisas que acontece também é as pessoas dizem que eu tenho problemas em vender. A pessoa que me diz, eu tenho problemas em vender, eu não consigo vender. Não consigo vender porquê? Porque a base da venda é o gerar conversas. Uhum. Só que se tu geras uma conversa como se fosse lixo, estilo simplesmente fazes sons, então tu não vais gerar vendas. Agora, se tu tens uma conversa intencional, uma conversa realmente curiosa, uma conversa que pretenda saber do outro e onde é que está o outro, em que lugar está o outro, aquilo mais cedo ou mais tarde vai-te dar lucro. Seja para autoconhecimento, seja em referenciações, seja porque de repente alguém te conhece e sabe o que tu estás a fazer, e por aí fora. Há uma série de questões que acontecem. Então, gerar conversas é o princípio da conexão, é o princípio de uma marca pessoal e é o princípio de um bom negócio. Porque quando tens uma boa conversa também, tu consegues perceber onde é que há a falha do teu produto. Então agora vou fazer uma pergunta para ser um bocado provocador, salvo seja. Siga. Que é, eu tenho a certeza, tu também, que a comunicação é de extrema importância, seja para venda, seja para liderar equipas. Porquê é que as pessoas não percebem isso? De uma forma resumida. Boa pausa.
Tudo o que é abstrato para as pessoas é difícil. Todas as matérias que não têm dados analíticos são difíceis de descodificar. Na arte nós sentimos. Então muitas vezes dizemos: eu estou a sentir isto, eu estou a sentir aquilo. Mas a sensação, a emoção, parece que desaparece e parece que não fica. A maior parte das vezes nós precisamos de um dado que solidifique aquela informação. Então quando nós temos uma landing page que converte ou não, nós conseguimos ver dados, nós conseguimos saber se está a correr bem, se está a correr mal. Na comunicação, a maior parte das vezes ela é... Aliás, a comunicação é efêmera. Já aconteceu a conversa. Já ninguém se lembra. Tu dificilmente consegues voltar atrás, a menos que seja um podcast e que depois se veja este resultado, não é? Por exemplo, vocês aí em casa conseguem ver este podcast e eu depois vou poder ver, tu vais poder ver. Então nós conseguimos tirar daqui alguns dados e aqui conseguimos tirar alguns dados e perceber o que é que falhou na comunicação ou não. A menos que isso aconteça, dificilmente tu vais perceber que a comunicação é importante. Acho que me trouxeste um insight com isso. Estava aqui a recordar-me que eu nem sempre me preocupei assim tanto com a comunicação. Portanto, quando às vezes falamos até de um tipo de liderança, e acho que já surgiu aqui algumas vezes no podcast, de mais assertiva e até mais old school, se preferimos, para não chamar outros nomes, eu já fui essa pessoa. Pode não parecer hoje em dia quem me conhece que eu fui, mas eu fui essa pessoa quando comecei a liderar equipas. Era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e o que é que eu fiz? Segui os exemplos do que eu via à minha volta, que era uma liderança autocrata, se preferimos, um bocado quase com ditadura por trás. E há um momento, sempre que eu estava agora a fazer uma associação quando estavas a falar, que é eu decidir fazer a formação, o CAP, que agora acho que é CCP. Não sei se já fizeste ou se alguém fez. Um dos processos é tu fazes uma primeira apresentação e és gravado. E o processo a seguir, pelo menos o que eu fiz, é veres a tua gravação. E eu tenho um choque gigante da realidade. Que ok, isto sou eu, as bengalas todas, não é? Portanto, todo esse processo ali espelhado. Estamos a falar de um vídeo de 3, 4 minutos, não me recordo bem, mas um vídeo relativamente curto. E foi a partir daí que eu comecei a alterar muito e a preocupar muito mais com a minha comunicação. Engraçado, portanto, passei a ter dados, usando a tua expressão, passei a ter dados concretos que me diziam: ok, se calhar não és assim tão bom como achas que és a comunicar. Interessante. No fundo, esse é o grande problema. Quando eu trabalhava com teatro, só com teatro, esse era o meu grande problema. Era precisamente, eu consegui perceber que o teatro é efêmero e tudo que passa, as pessoas tendem a esquecer. É aquela coisa da memória de passarinho. Tudo que não sentes, tudo que não vês, não existe. Então, na tua empresa, a cultura, tu não vês a cultura, ela é abstrata. Então hoje em dia está muito na moda falar sobre a cultura nas empresas, mas ninguém sabe o que é. E depois as pessoas dizem alguns chavões que tentam perceber: ok, cultura é tudo aquilo que acontece quando eu não estou aqui. Mas a cultura é muito mais do que aquilo que acontece quando eu não estou aqui. A cultura é o que acontece quando eu estou, acontece quando eu estou em baixo, acontece... A cultura reflete-se também no meu dia-a-dia, se a minha vida corre bem ou não, se a minha vida enquanto CEO está ok. Se eu não estou ok, então é porque a minha equipa tem problemas, é porque a cultura não está a funcionar. A cultura é abstrata. Se a cultura é abstrata, como é que tu tens dados sobre a cultura? Tudo o que é efêmero, e o motivo pelo qual a comunicação não tem a devida importância é porque ela é efêmera, ela aconteceu, tu não vês, tu não tens dados, a percepção que tu tens daquilo que tu fazes é completamente diferente. Um exemplo muito prático. A maior parte das pessoas, quando vão para o palco, começam a andar, a mover. Porquê? Porque o movimento faz com que a palavra venha mais fácil. O movimento ajuda-nos a trazer a palavra. Sim, revejo-me nisso. Mas o que é que acontece? O público, se te vê de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, o que é que ele vai ficar? Ele vai perder energia. Ele vai tender a não te ver. Porquê? Porque imagina, a visão é dos sentidos que mais energia gasta. Se tu estás a olhar para uma pessoa de um lado para o outro, tu estás a seguir com a visão, tu estás a cansar a tua própria energia. Se estás a cansar a tua própria energia, tu perdes a vontade de estar a ver aquela pessoa. Então o movimento está a ajudar a pessoa a falar, aquele que está no palco, e está a prejudicar a pessoa naquilo que é a sua performance. Porquê? Porque o público não a vai querer ouvir. Sim, faz sentido. Estás a falar também da questão dos valores, e isso é também um tema recorrente aqui, até porque é muito fácil nós dizermos que temos determinado valor, o difícil é depois, nos momentos até piores,
que isso venha de cima nas ações, não no papel, no que está escrito nas ações. E há umas 3 semanas eu estava a falar com uma pessoa, foi agora no final do ano, e a pessoa tem um negócio na área onde nós atuamos também, de mediação imobiliária. A pessoa fazia uma pergunta: se eu estivesse ligado a vocês e eu quisesse ter esta prática, o que é que vocês achariam sobre isso? Eu digo-lhe o seguinte: olha, por nós isso é impensável, uma prática mesmo que não nos revemos, mas acima de tudo eu, no seu lugar, teria o seguinte pensamento, que é: se eu estou a fazer isto, o que é que eu estou a ensinar à minha equipa? Não se pode surpreender se depois a equipa tiver determinadas práticas dos quais não se revê. Estamos a falar, inclusive, de algo que podemos dizer que não é legal propriamente dito, não que faça mal a ninguém, mas é ilegal porque lesa o Estado, e que às vezes são práticas comuns, é um tema um bocado polémico, não vou alongar muito na área do empreendedorismo e nos empresários, mas nós temos, acima de tudo, que perceber uma coisa, que é: se eu estou a ter aquelas práticas, a minha equipa está a ver-me. Eu não posso não ser correto e esperar que a minha equipa seja correta também, seja correta neste caso. Isso leva-me a outra coisa. Força. Desculpa-me, mas aquilo que tu acabaste de dizer então lembrou-me aqui uma definição quase de cultura. A cultura é um resultado de ações. Se a cultura é um resultado de ações, a comunicação gera efeitos, e se os efeitos que tu estás a fazer acontecer à tua frente não são aqueles que tu gostarias, então alguma coisa está de errado com a tua comunicação. Sim, isso faz-me lembrar uma expressão que eu uso muito regularmente hoje em dia, que é: nós não temos só que ser, temos que parecer também. E vai levar novamente aqui ao teu negócio, não no sentido pejorativo, mas de negócio no sentido de trabalhar nesse sentido, que é: hoje em dia é cada vez mais recorrente as pessoas serem obrigadas. Eu digo obrigadas porque eu sou uma dessas pessoas. Eu não era uma pessoa de exposição, me expor, de gravar um podcast. Há muito tempo que eu tenho ido a gravar um podcast, mas nunca tive a ideia de ser um videocast. Era um podcast, para fugir da frente da câmara. E tu achas que há uma oportunidade para ti nesta área do empreendedorismo, mais por esta vertente das pessoas perceberem que passa a ser quase uma obrigação, não só ser, ou seja, não só eu ter um bom serviço, como eu parecer nas redes sociais? Achas que surge aí uma oportunidade? Eu acreditava que sim. Hoje vejo as coisas um bocadinho de outra forma, sendo que continua a ser um bom motivo para recorrer. Lembras-te de eu ter começado por dizer que a maior parte das pessoas só consegue perceber um problema na comunicação se ele for drástico, se ele for quase um pânico, não é? Na vida deles. Então, se sentires esta necessidade de estar num videocast e não conseguires fazer, lá está, é o bloqueio em extremo, o bloqueio da comunicação em extremo, e aí sim pode ser uma oportunidade para mim. No entanto, o videocast em si, ou esta exposição nas redes, não é única e exclusivamente aquilo que acontece. A comunicação, ela atua por tudo quanto é lado. Ela atua na gestão de equipas, na gestão de conflitos, na gestão de clientes, naquilo que se chama o LTV das empresas. Aliás, é uma das coisas, por exemplo, que eu desde sempre tive muita atenção e eu não lhe chamava LTV, que era: como é que eu posso trazer as pessoas mais tempo para estarem comigo? Por isso é que eu tenho um projeto com 15 anos, porque para mim é mesmo muito importante perceber que eu posso continuar a agregar valor. Sempre foi. Claro que é assim, há situações e situações, e clientes. Se há um momento em que nós sentimos que aquela parceria está em fim de vida, o ideal é colocar um fim digno. Claro. Porque senão ele tende a explodir, não é? Se tu não queres colocar um fim, a vida coloca-te um fim e nunca é o melhor. Portanto, há aqui 2 formas de se estar na vida. Uma, tu escolhes aquilo que comunicas, aquilo que tu fazes ou aquilo que tu decides para a tua vida. Ou outra é a vida decidir por ti. E a vida nunca vai decidir da melhor forma. Uma não decisão é uma decisão. É isso. Decisão de deixar a decisão, essa redundância do outro lado. Exatamente. E o que é que a vida te vai fazer? Vai-te mostrar que é sempre melhor teres decidido. Normalmente, sim. E é terrível, é mesmo terrível. Então, há aqui uma oportunidade no sentido de bloqueio no fim de linha. No entanto, a oportunidade sempre existiu de alguma forma. E vou-te dizer uma das coisas, isto até tem muito a ver com a minha essência, que é: eu nunca gostei de... Sabes aquela história de se atuar no Oceano Vermelho? Não. Ou seja, existe nas vendas existe o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Fala-se muito disso, que é a maior parte das pessoas estão no Oceano Vermelho a tentar vender a quem já está preparado para comprar. Sim, não é? sim.
Enquanto que o Oceano Azul é nós vendermos ou tentar vender a quem ainda não está preparado. Eu amo estar no Oceano Azul. Desde sempre. Onde ninguém vê oportunidade de negócio, é ali que eu me sinto bem. Primeiro, porque eu nunca gostei muito de competição. Essa ia ser a minha pergunta, porquê? Mas já percebi. A competição gera-me ansiedade. Sempre gerou. Olha, eu aqui a falar sobre as minhas fraquezas. Mas é verdade. É uma fraqueza gigante. Portanto, não compitam comigo. É engraçado como é que as pessoas são tão diversas. Eu sou o oposto. Eu adoro a competição. A maior parte das pessoas adora a competição. Aliás, é uma das coisas que eu sinto desde sempre é que, aliás, quando alguém. Hoje eu já consigo lidar diferente. Mas antigamente, eu, como via que havia uma aptidão para a competição, as pessoas começavam a competir comigo e a maior parte das vezes eu afastava. Porquê? Porque se começassem a competir comigo, das duas uma, eu ia perder deliberadamente, porque eu não gosto de competição. E não gosto de competição por vários motivos. Um deles é porque a competição leva a que um de nós perca. E eu não gosto dessa sensação de perda. Nem para mim, nem para o outro. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Na realidade estava-me a lembrar do que estávamos a falar antes de começarmos a gravar em off, da questão de como é que se define o nosso posicionamento, a nossa precificação, com quem é que eu me vou comparar, porque o comparar já é uma espécie de competição. Completamente. Não é? Portanto, e como é que tu fizeste depois esse processo? Ok, tens um primeiro cliente, depois percebes, ok, há aqui um nicho, vou explorar isso. Como é que leva-nos aqui um bocadinho ao processo de como é que fizeste para ter outros clientes, como é que definiste o teu preço? Não temos que falar do preço, obviamente, mas foste pesquisar, foi algo que foi, olha, vou pôr este preço e depois subo mais à frente. Como é que fizeste esse processo? Para quem esteja a arrancar um negócio, estas coisas às vezes são importantes. São mesmo. Bom, antes de começar então este processo, vamos aqui à base que tínhamos falado ainda há pouco. Eu experimento. Antes de começar um negócio, eu experimento. Faço um piloto. A coisa funcionou, então vamos começar um negócio. Podemos arranjar um primeiro cliente. Para arranjar um primeiro cliente, eu faço um produto. Um produto ainda muito com base naquilo da experimentação, não é? Portanto, o primeiro produto, eu já sei que funciona porque funcionou ali. Mas eu não sei o quanto pode vir a funcionar, até porque eu presto serviços na maior parte das vezes. Portanto, eu não faço canecas. Não é? Se eu fizer canecas, é como tu disseste ainda há pouco. Eu vou ver os materiais, eu vou ver quanto é que eles me custam, eu vou colocar margens. Eu posso fazer isso, mas não é algo pelo qual eu sempre me apaixonei na vida. Não, para mim faz muito mais sentido o serviço, até porque eu gosto da transformação do outro. Para mim, é muito básico que o meu serviço é muito base, é a minha essência. O meu serviço vai provocar uma transformação no outro automática. Quando eu fazia espetáculos ou cinema, eu queria ver os espectadores a sair da sala transformados. Eu procurava essa transformação e sempre que eu não encontrava essa transformação, eu ia perguntar: espera aí, o que é que aconteceu nesta peça que não transformou o meu público? O que é que aconteceu neste filme que o meu público adormeceu? Para mim não podia acontecer. É muito meu. No serviço igual. No serviço eu procuro a transformação do outro. Então é isto que eu já sei no primeiro serviço. O serviço funciona, porque eu já experimentei. Então vamos colocar no primeiro cliente. Depois, como é que eu faço mais? Com a experiência do primeiro cliente, eu já sei o que é que eu gerei, eu já sei quais são os resultados, eu começo a gerar conversas com as pessoas, eu começo a agregar valor. Eu não começo a agregar valor com aquela intenção de, olha, tu vais fechar comigo. É agora que vais fechar comigo. Não. Eu agrego valor, ponto. Depois as conversas são intencionais noutros sentidos. Por exemplo, quando começo a sentir que a conversa já pode gerar aqui uma parceria de serviço, onde quer que seja, uma venda, aí eu já começo a pensar, ok, será que esta pessoa faz sentido naquilo que é a minha prestação de serviço? Será que esta pessoa não me vai causar ruído? Será que esta pessoa... No início costuma-se dizer, venda tudo, venda todos, experimenta. Até certo ponto é verdade, mas imagina, se tu começas a experimentar e experimentas mal, se atrais clientes que não são o teu ideal de cliente, o que é que vai acontecer? Tu vais começar a criar ali muita resistência, muita frustração, e depois tu vais dizer que o teu produto ou que o teu serviço não funciona, quando na realidade só estás a experimentar com as pessoas erradas. Isso é um grande insight, sim. É verdade. Ainda para mim, eu qualifico a pessoa, mas qualifico a pessoa para mim. Será que esta pessoa vai aceitar o meu método? Será que esta pessoa vai viver melhor porque tem este método? Se não for,
eu até lhe posso indicar outro caminho. Mas aceitar alguém que me vai causar atrito e que, entretanto, com isso eu vou estar a perder tempo e a pessoa também, vai ser mau para o meu negócio, vai ser mau para o negócio do outro. E depois vai ser mau para a nossa marca. Em último caso, e a nossa marca, toda a gente fala que a marca pessoal é um ativo, ela é de facto um ativo, e como ativo que é, ela não dá retornos imediatos, ela dá retornos a longo prazo. Sendo que ela começa a dar pequenos retornos no início, e depois eles são exponenciais, como qualquer investimento, não é? No início, o investimento dá retornos pequenos e depois começa a dar retornos que te fazem chegar ao FIRE e por aí fora, não é? A marca pessoal é igual na minha ótica. Ela começa a dar-nos retornos pequenos, mas depois ela dá-nos retornos exponenciais. Então é isto. Eu começo por gerar conversas, por atribuir valor. Tu usaste o quê? Por exemplo, referenciação, no teu networking, foste a eventos, tentar provocar isso. O que é que tu usaste como canal de captação numa fase inicial? Numa fase inicial, eu, por exemplo, nesta parte da comunicação, eu comecei por mentorias, perceber em que nichos é que eu estaria, fiz networking em eventos. Os eventos, de facto, são, para mim, muito ricos para descobrir quais são as preocupações das pessoas, em que é que eu as posso ajudar. Será que, por exemplo, uma das coisas que acontecia nos primeiros eventos é que eu olhava para o palco, eu olhava para todos os palestrantes que tinham já muita experiência em muita coisa, e a minha pergunta era sempre: posso eu ajudar esta pessoa? Em que é que eu posso ajudar esta pessoa? Mesmo com tanto know-how que esta pessoa tem, há alguma coisa que eu possa ser útil? Se sim, vou explorar. Então sim, porquê, Rita? E tenho estes diálogos. Não, isso é muito interessante, até porque nós temos uma tendência de quase fazer um endeusamento dessas pessoas, e tu fazeres isso ajuda até a simplificar. Imagina que amanhã te aparece uma pessoa como essa à frente, já seria um processo muito natural para ti. Isso é muito natural para mim mesmo, porque essa pessoa pode ser incrível, gigante naquela área. Não quer dizer que seja perfeita. E não quer dizer que eu não possa ajudá-la em alguma coisa. Ela pode me ajudar em muita coisa, possivelmente. Mas eu posso ajudar naquilo que eu tenho. Será que sim? Será que não? Claro que já houve pessoas em que não, esta pessoa é incrível, eu não estou a ver absolutamente nada em que eu possa ajudar. Ok, não há nada que eu possa ajudar, incrível. Mas há outras que eu digo, olha, eu podia ajudar aqui. Isto seria incrível, gerar aqui conversas. Essas conversas muitas vezes são meio-meio. Porque, por exemplo, imagina, eu não faço só conversas para tentar ajudar a pessoa ou com aquele intuito de eu quero fechar com ela. Não, é mesmo para perceber em que lugar está a pessoa, como é que ela chegou àquele lado. Também numa de admiração de como é que tu sabes isto, eu também quero saber como é que tu fizeste isto. Porque, por exemplo, ainda hoje eu estava numa reunião e nessa reunião houve uma pessoa que me disse: eu não sei se estás a par destes termos. E era algo que eu até que eu tinha acabado de dizer: não, olha, quero saber o básico, porque eu estou a entrar nesta parte e gostava de saber o básico. E a pessoa então disse-me: não sei se estás a par destes termos. Ao que eu respondi: eu estou a par dos termos, porque antes de marcar esta reunião para saber mais, eu coloquei-me nesse nicho, a ouvir esses termos, a perguntar sobre esses termos. Então uma primeira reunião para aprender o básico já é para mim acima do zero. Aí vamos falar novamente, como estamos a falar há muito tempo, de comunicação, não é? E é uma boa aprendizagem, que aquilo que para ti era o básico, para outra pessoa não era a mesma coisa. Exatamente. Não é? E aí eu costumo usar uma expressão internamente nas equipas, e às vezes até em contexto de consultoria a negócios, que é todos falamos português, mas o peso das palavras é muito diferente para todos nós. O peso, o significado, e olha, isso vai nos trazer aqui um âmbito muito prático e muito imediato. Por exemplo, palavras como preciso. Líderes que falem preciso estão a afundar a equipa. Preciso que me entregues este trabalho até às 5. Tumba! Que erro grande. Porquê? Porque preciso traz uma sensação de buraco negro. Primeiro é sobre ti. Sim, não é envolver a equipa. Eu preciso. Exatamente, não é envolver a equipa. Eu preciso. Mas sou eu? É a equipa? É a empresa? É o cliente? Ou é só tu? É só para te salvar o couro? Então o preciso é também um isolamento. Pois é a dor, não é? Eu estou em necessidade. Se eu preciso é porque me falta. E se começamos a trabalhar na dor, nós estamos a infligir a nossa dor ao outro. E inconscientemente esta palavra preciso traz no outro a vontade de não fazer e de falhar.
E de fugir de se E de fugir. preciso uma próxima vez. Exatamente. Olha, já estamos aqui a conversar há algum tempo. Vou-te lançar primeiro aqui uma pergunta um bocado mais aberta, que é: se tivesses começado tudo de raiz agora, ou tivesses que aconselhar alguém que fosse começar de raiz no empreendedorismo, ou até especificamente aqui nesta parte da comunicação, quais é que achas que, se tivesses de fazer, olha, este é o checklist, estes são os 3 ou 5 ou os X passos que tens que dar, quais é que tu dirias que são esses passos para garantir algum sucesso porque o sucesso, mais uma vez, depende daquilo que quisermos atribuir nesse negócio. O primeiro ponto é autoconhecimento. Eu tive sempre muita consciência de, se eu não me conheço, eu também não vou saber o que é que eu posso agregar ao outro. E se eu não puder agregar nada ao outro, o outro não me vai agregar nada a mim. Logo, não há venda. O processo da venda é: eu agrego isto, tu agregas-me isto. É isto. É uma sinergia. Não é? E é este movimento que depois nos traz negócios e lucro e por aí fora. Então, o primeiro ponto é mesmo o autoconhecimento. O segundo ponto é gerar conversas. Gerar conversas livres de culpa, de medos, de desconfiança. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos um autoconhecimento gigante, nós também sabemos quais são os nossos podres. E sabendo isso, nós podemos ir para uma conversa alocando as emoções e as imagens que desejamos. Isto, por exemplo, é uma sugestão muito prática. Sempre que tu vais com o pé de trás para uma conversa, com uma sensação de inferioridade, o outro vai-te atacar mais facilmente e a conversa vai correr mal. Então o que é importante aqui? É importante que tu aloques. E como é que se aloca? Visualizando, mas visualizando algo que já existiu. Não pode ser visualizar o futuro que parece uma miragem, porque senão funciona como oásis. Eu estou no meio do deserto, preciso de água. Estou mesmo a visualizar a água. Isto é miragem. E depois começas a ver mesmo a miragem, mas tudo corre mal, porque não vai haver água ali à frente. No entanto, se tu visualizares uma imagem que já aconteceu contigo, o que é que tu estás a atribuir ao teu corpo? O teu corpo vai mostrar, o teu cérebro vai mostrar ao teu corpo como é que tu te sentiste naquela situação. Então, alocar uma imagem de sucesso que seja parecida com aquilo que tu necessitas. Portanto, vais atribuir essa confiança, tu vais atribuir-te esse estado de espírito de alguma forma, e isso vai-te trazer aquilo que tu necessitas para o momento. Então, gerar conversas num sítio alocado de sucesso, daquilo que tens uma previsão de sucesso, não é? Exatamente. Posso reforçar o que tu queres. Sim. Exatamente, empoderar-te, no fundo. O terceiro passo, portanto, autoconfiança, gerar conversas. O terceiro passo é, de facto, começar a fazer as coisas na prática. Testar, não é? Sim, testar, mas testando como? As pessoas dizem: como é que eu consigo clientes? Muitas vezes a pergunta é: como é que eu consigo clientes? Se tu não gerares conversas, tu não vais conseguir clientes. E não importa a plataforma, importa perceberes como é que tu funcionas. Se tu és uma pessoa de contracena, ou seja, eu chamo-lhe de contracena, e eu vou explicar qual é a diferença entre contracena e monólogo, como eu lhe chamo, por causa das minhas origens. As pessoas alimentam-se mais ou menos de duas formas. Há uma terceira, mas essa terceira é menor. E eu, por exemplo, sou uma pessoa de contracena. Tu falas comigo, eu vou brilhar mais porque eu vou-te dar mais respostas diretas àquilo que tu queres. Porquê? Porque eu vou falar tanto mais e tanto melhor para te agregar mais valor. É uma contracena. O mesmo pode acontecer contigo, não é? Mas há pessoas que não se alimentam daquilo que o outro faz. Há pessoas que se alimentam cá dentro, é próprio cá dentro. Chamo-lhe de monólogo, porque basicamente é como se elas criassem várias vozes internas que se autorrespondem, e isso gera energia. Por isso é que eu estou a dizer: gerar boas conversas é o início de um bom negócio. Quer sejam conversas com o outro, quer sejam conversas internas. Sim, por isso é que nós vemos, por exemplo, alguns infoprodutores que, colocando-nos uma contracena, não conseguem. Não funciona. Exatamente. Sim. Exatamente, Sim, tal sim. e qual. Porque de repente estão ali a gerar energia interna e depois aparece alguém, bloqueei. Já não é uma voz que eu reconheço, é uma voz do outro, não é? Quando tu vais aqui para estas conversas, tu precisas de saber se tu te alimentas com a voz do outro ou com a tua voz, e depois aí tu decides as plataformas onde vais gerar conversas. Se tu decides, se tu ages muito bem, se tu tens uma conversa muito mais interessante a partir daquilo que é o outro, tu colocas-te num sítio onde vais conseguir gerar mais conversas com outros. Eventos, formações, mentorias e por aí fora são momentos onde tu tens outros e onde podes debater. Agora, se tu és uma pessoa que se gera energia interna, então o ideal seria
mais cursos, infoprodutos, gerar até anúncios que possam fazer com que o outro chegue até ti, onde tu possas até aí já diretamente responder as perguntas que o outro tem. É muito importante saberes como é que tu consegues gerar melhores conversas. Não sabendo isto, tu vais experimentar meios que não funcionam. É logo das primeiras coisas. Por exemplo, há pessoas que não gostam de mandar áudios. Há pessoas que não gostam de escrever mensagens. Então é importante percebermos como é que ele funciona melhor. Por áudios, por mensagens, por e-mails, por vídeo, não é? E isto é importante porque as plataformas são decididas perante aquilo que é a tua personalidade, perante aquilo que são os teus pontos fortes e não os fracos. É engraçado, estou-me a rir porque estás-me a trazer também aqui um insight, que é, nós temos muita tendência em dizer assim, ok, esta é a plataforma da moda, é a primeira que eu vou experimentar, mas na realidade há muitos canais e mesmo os mais old school poderão funcionar, depende do teu serviço, da tua personalidade, etc. Exatamente. Se tu não souberes como é que tu funcionas e não exploras os teus pontos fortes, a tendência a te frustrares é muito maior. Então imagina, vais começar um negócio e a primeira coisa que tu dizes é: eu vou decidir a plataforma da moda porque é assim que funciona. Agora eu vou decidir falar desta forma porque é assim que funciona, mas eu não sei fazer isto não é um ponto forte, isto é um ponto fraco, isto coloca-me em xeque. O teu negócio vai começar por falir, porque tu não tens essa vontade de agir nesse sentido. Sim, e ficas logo, já começas com a confiança muito atrás, porque não é natural, não é? Porque claro que é importante nós começarmos a fazer, desenvolver, corrigir aquele processo até que tu falaste no início, mas se eu parto de uma base em que eu já sei que eu sou bom numa determinada fase, ou que sou melhor pelo menos do que na outra, não é? Já é mais fácil do que eu partir de uma base em que, ok, eu não gosto disto, por exemplo. Eu digo até às vezes que posso fazer monólogos de horas, e é verdade, mas dá muito mais gozo a contracena, a provocação de ideias, a pessoa contradizer o que eu estou a dizer, colocar em causa aquilo que eu estou a dizer, e eu ter que quase que ir procurar justificações mais profundas, ou até chegar à conclusão que estou errado e tenho que mudar o que estou a pensar. Portanto, eu provavelmente a criar um negócio faria muito mais sentido algo desse género. Mais algum ponto? Desculpa interromper-te. Sim, não fizeste muito bem, até porque isso é mesmo uma das coisas que é muito importante. Tu acabaste por, na prática, mostrar como é que a coisa funciona. Eu posso estar a falar monólogos e achar que sou de monólogos porque tu horas, mas eu funciono melhor com alguém a debater as minhas ideias, logo, contra a cena. Sim. Então esse é o meu ponto forte. Voltando aqui atrás, há aqui uma coisa muito importante também nesta primeira parte do como é que eu consigo o primeiro cliente ou como é que eu consigo ter clientes. Sabendo os nossos pontos fortes, nós vamos conseguir gerar conversas melhores e intencionais. É também importante aquilo que eu falava, que é, nós, ao gerarmos essa conversa, nós temos que perceber se aquela pessoa realmente se vai encaixar no nosso serviço, naquilo que nós queremos para o nosso negócio ou não. Sim, claro. Porque começar errado é um problema. Mas há aqui um outro ponto que era esse que eu ia dizer agora, que é muito importante, que é, tu podes gerar conversas, tu podes ir com tudo, mas quando tu não estás sobre uma base de conforto, tu também podes... Atenção, há muita gente que começou pela necessidade. Eu própria comecei pela necessidade. Eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que gerar negócios. Mas a verdade é que é assim, nós podemos começar pela necessidade, mas gerando uma parte de conforto. Por exemplo, eu tinha que começar um negócio, eu tinha que gerar trabalho, mas eu ia tendo ali uma outra base. Eu na altura, por exemplo, dava aulas e essa pequena base fazia-me poder arriscar na outra. Então o risco tem que ser proporcional àquilo que eu posso fazer. Porque se eu colocar na conversa com o cliente isto na minha cabeça, que é ou eu fecho hoje ou eu vou falir, então tu vais falir. Eu costumo dizer que o cliente cheira, mas não cheira a ver, não é? A tua linguagem corporal é diferente. O cliente cheira, ele vê, ele sente, ele vai sentir, ele vai dizer não logo. Então é muito importante tu teres uma sensação de conforto. Tu sabes que o teu negócio não depende desses clientes. A tua vida não depende desse negócio. É isto, sim, é mais sim. isso. A tua vida não depende desse negócio. É engraçado porque a pessoa que eu falei há pouco que referenciei não comentou muito comigo do processo que estás a fazer com ela, até porque são coisas mais pessoais, mas comentou uma coisa sobre o teu processo comercial. Vou cometer aqui a minha confidência do teu processo comercial, mas nada que já não tenhas dito aqui, que foi: tu não começaste a falar de venda, nem de quanto é que custa o serviço, nem nada do género. Tu começaste a falar, perceber a necessidade, e até começaste por dar-lhe dicas.
faz isto, faz aquilo, se fizer isto, vai sentir isto. Ou seja, já estavas-lhe a prestar um serviço, é quase podemos dizer isto hoje em dia no software, há a trial version, não é? Portanto, aquela versão de X minutos que tu experimentas ou X dias. E tu fizeste isso no teu negócio, que é, ok, já estou aqui a mostrar-lhe que é um benefício usar o meu serviço, só depois é que vem a parte da venda. Isto foi algo que foi deliberado, tu planeaste fazer isto desta forma, ou é completamente natural e funciona assim? Isto já me é completamente natural, sendo que, mesmo quando eu comecei a afinar as minhas chamadas de venda, eu percebi que há ordens que eu não posso escapar, mas este é o meu ponto forte. Este é mesmo o meu ponto forte. E quando eu passo para alguém essa parte dessa comunicação, eu também mostro que se tu não entregares valor, se não mostrares à pessoa que realmente vale a pena, que vale a pena experimentar, mesmo que não feche contigo, lá está, eu não vou para a chamada com a sensação de eu vou fechar. Não, eu quero conhecer a pessoa. Fico mesmo curiosa, eu quero saber quem és tu, o que é que fazes aqui, o que é que te trouxe até aqui e em que é que eu te posso ajudar. E estas são as perguntas principais para uma venda. E olha, muito interessante que isto não é de agora, não é mesmo de agora. A primeira, eu trabalhei na imobiliária, foi o meu primeiro trabalho, foi na imobiliária. E quando eu trabalhei na imobiliária, eu recebia pessoas que na altura os processos eram todos diferentes, portanto, perdoem-me se eu disser aqui alguma coisa que já não funciona assim, não é? Mas naquela altura eu recebia pessoas que queriam comprar casa e que eu chamava de meus clientes, não é? E eles vinham e diziam-me que queriam uma casa XPTO. Mas eu queria saber muito mais do que a casa que eles queriam. Nunca quis. Eu tinha 18 anos. E eu perguntava, ok, vocês querem uma casa XPTO? Então e como é que é a vossa família? Então, e como é que são as vossas rotinas? E tudo claro, sem atacar. Mas a conversa ia por ali. Eu queria perceber como é que aquela pessoa funcionava e se de facto a casa XPTO no lado XPTI que eles me estavam a dizer, se realmente fazia match. Porque se não fizesse, eu não ia vender. Estavas a fazer tudo bem e a verdade é que muitos anos depois as pessoas continuam a não fazer isso e isso para mim é o que deve ser feito. Eu costumo dizer às equipas que nós prestamos um trabalho não comercial, mas de consultoria, que é identificar a necessidade do cliente, melhor do que ele, muitas das vezes, usando essas tais perguntas, tentando perceber o estilo de vida. Temos muita tendência a fixar nas características técnicas, mas no fundo a compra é emocional, é um estilo de vida que a pessoa procura e depois apresentando soluções a essas pessoas. Portanto, é tão simples e tu estavas a fazer isso muito bem há muitos anos atrás no imobiliário. Olha, estamos a chegar aqui à fase final do podcast, estamos a gravar há algum tempo. Ele aceita aqui um desafio de trazeres ou um livro, ou um curso, uma experiência. Se pudesse só recomendar uma coisa a quem está a iniciar, o que é que seria? Quanto a livro, Não tem que ser um livro, pronto, mas eu vou falar do livro só por uma simples razão, porque no meio disto tudo eu falei a toda a hora que é importante termos o foco no outro, mas a maior parte das vezes, durante o processo inteiro, nós estamos muito preocupados com o nosso umbigo, não é? Será que eu estou bem? Será que eu estou a fazer bem o meu trabalho? Será que o que é que o outro está a pensar de mim? Quando nós pensamos o que é que o outro está a pensar de mim, o que é que nós estamos a pensar sobre nós? Que nós estamos a falhar, que é possível que estejamos a falhar. Então, o básico da comunicação bem feita é quando nós deixamos de pensar em nós e passamos a pensar no outro. E quando é que nós passamos a pensar no outro? Quando nós deixamos de ser uma preocupação para nós, a nossa performance deixa de ser uma preocupação para nós. E depois há um momento em que nós começamos a olhar para o outro. E essa leitura do outro é extremamente importante. Então, Rodeado de Idiotas é um livro brutal para se perceber, para se ter uma leitura básica daquilo que é o perfil do outro. Com quem é que eu estou a lidar? Como é que aquela... Porque basicamente o autor fala sobre 4 cores e diz que todas as pessoas têm... todas as pessoas, quer dizer... Bom, que as pessoas poderão ter entre 1 a 3 cores, nunca às 4. E depois explica cada cor como é que é o feitio, a identidade, como é que a pessoa se comporta, qual é o perfil daquela cor. Vermelho, amarelo, verde e azul. É isto. E ali aquele livro traz-nos informação primordial. Imagina que num amarelo, eu agora posso estar a dar uma informação equivocada, mas o amarelo é uma pessoa expansiva, uma pessoa que de facto gosta de divertir o outro e que é um bom vendedor, por acaso, não é? E que é um bom vendedor, normalmente os amarelos são. Se eu comunicar com o amarelo de uma forma que afete o amarelo, eu se calhar já não vou ao coração do amarelo. Há uma coisa muito importante nas vendas que é o rapport. Toda a gente fala disso. Sim, sim. Que é no fundo imitarmos o outro para fazermos com que o outro se sinta em casa, não é? Quando o outro reconhece os mesmos movimentos, inconscientemente
esta pessoa cá das minhas, logo eu começo aqui a quebrar o gelo e vai Só conhecemos há 10 minutos e parece que conhecemos há 30 anos. Não é? Exatamente. Então, como livro, eu recomendaria este, porque tem muito a ver com aquilo que eu faço, que é olhar para o outro, ter este olhar de curiosidade. Não só tem muito a ver com aquilo que eu faço, como também é uma abertura sobre o mundo de outra forma. Uma das coisas que eu sempre reparei, isto desde muito nova, é que a maior parte das pessoas está tão preocupada em falhar que nunca vê o outro com olhos de ver. Né? É muito mais importante que eu não falhe. É muito mais importante que eu não caia no ridículo. Já agora, o cair no ridículo é uma coisa que também me preocupava, e uma das coisas que me impediu de gravar, de estar assim neste tipo de situação durante muito tempo, foi, eu acabei de falar sobre, por exemplo, muitas coisas que me são muito pessoais, muito minhas, e que muita gente poderá estar neste momento a comentar em baixo, não é? Quando estiver a gravação, não é? A dizer, não concordo nada com ela, isto ia-me afetar. E para evitar que isso me afetasse, eu preferia não dizer aquilo que eu sinto, que eu faço, que eu de facto coloco em prática. E isso era um eu, não é o outro, não é o que é que o outro pode aproveitar. Enquanto que há muitos que podem dizer, olha, não concordo nada. Sim, mas há muitos que vão dizer, olha, isto ajudou-me e vai-me ajudar a crescer. Olha, Exatamente. também te costumo trazer um livro e trouxe aqui um livro que é um clichê. Acho que foi dos primeiros livros na área de comunicação que eu li, e decidi voltar a lê-lo agora, até antes de te lançar o convite de estar aqui, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que era o livro que todos os líderes deviam ler. Colocando aqui um peso muito grande no livro, acima de tudo porque uma das maiores premissas transversal ao longo do livro é: se a outra pessoa não está a perceber, o problema sou eu e não a outra pessoa. E acho que foi um dos maiores desbloqueadores para mim também. Foi esse: se eu estou a comunicar com alguém, com uma equipa, nas vendas, se eu não estou a conseguir passar a mensagem, o problema não está em quem está a ouvir, é em quem está a comunicar. Por fim, último momento aqui do nosso podcast, é uma pergunta deixada pelo Pergunta Mistério, deixada pelo convidado anterior, que eu vou te pedir também para deixares no final. Foi o André Vieira de Castro que deixou esta pergunta. E a pergunta é: o que farias hoje se o mundo acabasse amanhã? São muito filosóficas normalmente estas perguntas dos convidados. Isso é muito bom, porque essa é uma das perguntas. A primeira vez que me a fizeram tinha 15 anos. Então é uma pergunta que eu me repito muitas vezes, porque nessa altura, tanto que estava a dizer o que é que fazias hoje se o mundo acabasse amanhã. Isso foi numa viagem que nós íamos para Paris, quando me fizeram essa pergunta, e uma das coisas que eu tive consciência de que para mim era muito importante era sentir a vida, aproveitar cada segundo da vida. O que é que eu faria hoje? Eu já tive várias respostas e muitas vezes eram: eu continuaria a trabalhar, ou eu iria para palco, porque na altura também era uma sensação de vida para mim estar em palco. Hoje era estar com os meus. Não há nada mais importante. A resposta provavelmente vai mudando ao longo da vida, não é? Vai. Eu faço esta pergunta, é interessante essa pergunta, porque eu faço-me essa pergunta repetidamente desde os meus 15 anos. Boa. Então, sem saber para quem era, o André acertou na pergunta. E hoje seria: bora ver séries no sofá, os 4. Pois. Olha, Rita, muito obrigado mais uma vez. Acho que temos aqui muitos insights importantes. Vamos deixar as tuas redes sociais na descrição do podcast para que te possam seguir. Já sabem, que se subscrevam para serem notificados pelos outros episódios e para tudo sobre novidades sobre o podcast. Muito obrigado.